Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e vocês estão aqui no canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo. Se por acaso seu primeiro vídeo aqui no canal, se chegou aqui de repente, caiu, atravessou um portal e chegou aqui, calma, se inscreve aí, ativa o sininho. Toda semana a gente tem vídeo de resenha de RPG, de quadrinho, tem muita coisa bacana, aproveita, dá uma olhada aí nos nossos vídeos, você vai ver que tem muita coisa legal. Se você já é inscrito, já é de casa, bem-vindo de volta mais uma vez, obrigado por assistir os nossos vídeos. E a gente já vai começar a resenha de hoje, que vai ser de quadrinhos. Eu vou falar dessa revista aqui, O Bravo e o Audaz, Os Donos da Sorte, tá? Essa é a edição encadernada aqui, em capa dura, da Eagle Moss, né, da coleção de graphic novels da Eagle Moss. E até onde eu lembre, essas histórias aqui não foram encadernadas, né, não foram lançadas no Brasil, melhor dizendo, no formato encadernado antes dessa edição aqui, beleza? Bom, tem bastante coisa interessante, bastante coisa legal para falar sobre essa edição, que talvez, assim, à primeira vista, você ache que, né, não tem nada de muito especial, não é uma grande saga, não é uma história muito famosa e tal, mas vocês vão ver que tem coisas interessantes e tem coisas legais e curiosidades para falar. Mas eu vou deixar as curiosidades para o final do vídeo, tá? Então, fica com a gente, aguenta aí um pouquinho, eu vou falar da edição e no final eu conto as curiosidades, beleza? Bom, vamos lá. Essas histórias aqui dessa edição foram reunidas da revista Brave and the Bold, ou, né, traduzindo, O Bravo e o Audaz. Mas essas histórias aqui, na verdade, são da quarta encarnação da Brave and the Bold. Tá? A gente teve uma primeira série, que é a mais famosa, né, que durou cerca de 200 edições. Foi de 1955 até 1983. Tá? Isso nos Estados Unidos, claro. Depois, a revista ela foi revivida, entre aspas, como minissérie. Né? Então a gente teve duas minisséries lançadas em 91 e 99. Tá? Salvo engano, essas edições não chegaram aqui no Brasil. Tá? E em 2007 a DC decidiu relançar a Brave and the Bold no formato de revista mensal. E é isso que a gente tem aqui. Tá? Essa edição aqui, deixa eu mostrar um pouquinho, ela foi escrita por ninguém menos que Mark Waid, tá? Quem curte quadrinhos aí já com certeza já leu alguma coisa dele ou já ouviu falar. Tem muita coisa bacana, muito material bacana produzido pelo Mark Waid e desenhado pelo George Pérez, né? George Pérez, por favor, é um dos grandes dos quadrinhos, né? Tem tanta coisa que ele já fez legal que não tem nem como escolher uma, né? Então, só para mostrar um pouquinho das primeiras páginas aqui, né, a gente vai ver, como vocês já devem estar percebendo, que essa história ela vai reunir Batman e o Hal Jordan, a Lanterna Verde, que, aliás, é uma das características principais da Brave and the Bold. Justamente isso, encontro de heróis, né? Heróis trabalhando em conjunto para derrotar uma ameaça maior, né? Diferente daqueles daquela velha fórmula de encontros de super-heróis, eles aqui não necessariamente têm que se estapear primeiro até perceber que estão sendo enganados e aí se unir. Não. Aqui, na maioria das vezes, aliás, salvo engano, nessa edição, em todas as vezes, não tem esse negócio de confronto. Eles se encontram, a maioria dos que se encontram aqui já se conhecem, e eles vão passar a agir em conjunto para derrotar a grande ameaça, né? Mas eu falei vários se encontram aqui. Por quê? Nessa edição aqui, como a própria capa, né, já dá, deixa eu mostrar de novo aqui, já dá uma pista, a gente não vai ter só o Batman e o Lanterna Verde. A gente vai ter também a Supergirl, o Lobo, o Besouro Azul, o Jaime Reis, tá? Não o Ted Kord, a Legião dos Super-Heróis, a equipe do futuro da DC, o Adam Strange, e alguns personagens surpresa que eu vou deixar para o final também. Mas como é que funciona aqui? Cada edição traz um encontro de dois desses heróis, porque a Brave and the Bold originalmente, né, o formato era esse. Não, aqui vai ser um pouquinho diferente. Vai ser uma história só, uma grande trama
em 6 edições, são as primeiras 6 edições reunidas aqui, e esses heróis, eles vão aparecendo ao longo que a história vai progredindo. Os principais, vamos colocar dessa maneira, são o Batman e o Lanterna. Eles vão começar a trama juntos, e aí se dividem, e aí o Lanterna Verde vai encontrar outros heróis e o Batman vai encontrar outros heróis. Mas eles estão no mesmo caso, vamos dizer dessa forma, né? Eles estão investigando desdobramentos da mesma situação, que é basicamente a busca por 2 objetos, tá? O livro do destino, e aqui a gente faz uma pequena referência ao universo Vértigo, né? O antigo universo Vértigo, que era um selo separado da DC, que a gente tem lá o Destino, que é um dos Perpétuos, né? Um dos irmãos do Sonho, né? Ou do Sandman, né? Como é mais conhecido aqui no Brasil, para quem não leu ainda a história. Então, o livro do Destino é um livro que ele vai trazer tudo que já aconteceu e tudo que está por vir, né? Esse livro é um dos objetos que eles estão atrás, e o outro objeto é uma arma chamada Haruspex, que, salvo engano, também só aparece aqui nessa história, não tem algo por trás como o livro do Destino tem, né? Então a trama toda vai girar em torno da busca desses 2 objetos. E aí, como eu falei, tem até a Legião dos Super-Heróis, ou seja, em determinado ponto da história, o Batman é jogado no futuro e interage com a Legião dos Super-Heróis, enfim. E, assim, é uma grande aventura, né, com ritmo de ação frenético e tal, mas também tem espaço para a caracterização dos personagens, né, e até algumas inserções do que estava rolando no universo DC na época, tá? Lembrando que essas histórias aqui são de 2007, né? Então, por exemplo, a gente estava tendo na DC uma guerra entre Thanagar, que é o planeta lá do Gavião Negro, e Han, que é o planeta do Adam Strange. Então, quando o Lanterna Verde encontra com o Adam Strange, ele comenta alguma coisa ali, isso tá inserido de alguma forma na cronologia do universo DC da época. E outra coisa que é bacana também nesse tipo de história, de encontros de personagens, é dar oportunidade para você que de repente só curte as histórias do Batman, conhecer outros heróis e de repente se interessar e querer saber, mas quem é esse Adam Strange? Quem é a Legião dos Super-Heróis, né? Esse Besouro Azul não é o Besouro Azul que eu lembro. Então, isso é uma forma também de colocar o leitor em contato com personagens que de repente ele não teria a iniciativa de procurar. Mas quando ele descobre da existência, ele pode se interessar, ir atrás das histórias, enfim. É uma maneira legal, né? E assim, encontro de super-heróis de uma maneira geral, assim, é uma coisa que a galera curte, né? É bacana, é interessante, ainda mais quando eles são bem escritos, como é o caso aqui do Brave and the Bold, né? Do Bravo e o Audaz. Mas, bom, sem falar muito mais da história, eu vou começar a falar um pouquinho aqui das curiosidades que eu prometi lá no início do vídeo. Então, olha só, quem está familiarizado com a coleção da Eagle Moss sabe que além da história principal, eles sempre colocam aqui no final uma história antiga, né? Que tem alguma referência com os personagens ou com alguma coisa da trama. Aqui no caso, eles escolheram essa edição aqui, tá? A edição 50 do The Brave and the Bold. Por que que eles escolheram esta edição especificamente? Tá? E aí a gente vai começar as nossas curiosidades. Como eu disse lá no início, o Brave and the Bold é uma revista que começou a ser publicada em 1955 e foi até 1983. 200 edições aí, tá? Não é para qualquer um. Mas olha só, inicialmente a Brave and the Bold não tinha esse formato de juntar 2 heróis, né? Não, isso começou justamente aqui, na Brave and the Bold 50, que reuniu o Arqueiro Verde e o Caçador de Marte, né, o John Jones. Que, aliás, é uma dupla que a gente não está acostumado a ver nos quadrinhos, né? Se a gente não está acostumado a ver hoje, imagina naquela época, né? Então, esse é o primeiro marco da Brave and the Bold. A partir do número 50, eles começaram a fazer esses testes, né, e unir personagens. E outra coisa que eu achei legal também, olha só, aqui no final eles reproduzem um anúncio da época, né, pedindo que os leitores contribuíssem, né, escrevendo para lá e dizendo que heróis eles queriam ver juntos. Então isso eu achei bacana também,
né? Você dá a chance do leitor de interagir com a sua história, de dizer quais personagens eles querem ver agindo em conjunto. Então, claro, os mais votados provavelmente foram mostrados nas edições seguintes, né? Então, olha lá, como eu falei, isso começou na edição 50, tá? Na edição 59 da Brave and the Bold, teve a primeira aparição em conjunto, na revista, claro, do Batman e do Lanterna Verde, Hal Jordan. Então, não foi à toa que eles foram os heróis escolhidos para estrelar, né, esse relançamento da Brave and the Bold em 2007. É como se fosse uma homenagem, um easter egg, sei lá, né, dos quadrinhos. Já que eles estrelaram um dos primeiros encontros, né, lá atrás, lá na década de 60 e tal, no relançamento eles foram os heróis escolhidos. Mas é só isso? Não, tem mais um detalhe aí. Quem é leitor mais antigo deve lembrar do Brave and the Bold sempre com a participação do Batman, tá? Mas como vocês estão vendo aqui, isso não acontece desde o início da revista, né? Na verdade, foi só a partir da edição 74, tá, que o Batman passou a ser o personagem fixo na Brave and the Bold. Ou seja, só recapitulando aqui, eles começaram na edição 50 a testar essa fórmula de 2 heróis, né? Só que esses 2 heróis variavam a cada edição. A partir da edição 74, era sempre o Batman e um herói diferente. E assim foi até o final da revista. Ou seja, até a edição 200, como eu falei, lá em 83. Batman é um personagem extremamente ligado, né, a Brave and the Bold. A gente teve até no Brasil várias republicações dessas histórias, né, do Batman com outros heróis. Inclusive, se vocês quiserem que eu comente essa fase ou alguma coisa específica desse período, é só deixar aí nos comentários, tá? A gente vai interagindo nos comentários para construir o canal juntos, beleza? E só a última curiosidade, isso foi tão marcante para o Batman, como eu falei, que teve até um desenho, né, recente também, de 2008, traduzido aqui no Brasil como Batman, o Bravo e o Destemido, cuja fórmula era justamente essa. Era o Batman encontrando sempre um outro herói da DC diferente, né? Ou seja, esse é o tipo de coisa que eu acho interessante da gente comentar, porque dá para ver como uma coisa foi puxando a outra, como uma coisa foi influenciando a outra, né? Enfim, então só para a gente não ficar só na palavra, né? Porque vocês vão cansar da minha voz, eu vou mostrar mais um pouquinho da história. Tá? Olha, como eu falei aqui, o Destino tá aqui já encontrando com o Lobo. Já viu esse encontro insólito, né? Sorte que eles não passam muito tempo juntos, não dá tempo do Lobo fazer muita besteira. Sim, eu já ia esquecendo. Olha aqui o Adam Strange que eu falei, tá? Mas eu já ia esquecendo de um detalhe importante que eu falei lá no vídeo também. Eu citei vários personagens que apareceram, né, na história, aqui, olha, a Legião dos Super-Heróis e tal. Mas eu disse que tinha uns outros personagens que eu ia deixar para comentar no final. Então agora chegou a hora. Talvez você que é leitor mais novo não conheça esses personagens. Eles são os desafiadores, os desafiadores do desconhecido, tá? É uma equipe antiga da DC de personagens humanos, tá? Ninguém aqui tem superpoder. E aqui, só sem dar um spoiler, mas os desafiadores do desconhecido, eles todos sobreviveram a acidentes que deveriam ter matado eles sem nenhuma chance de sobrevivência, né? Então, como eles conseguiram sobreviver, eles passaram a existir fora do tempo, né? Vamos colocar assim, eles estão aí num tempo extra que eles ganharam. Então, eles são os únicos personagens que não têm as suas vidas descritas no livro do Destino. E isso vai ter uma influência aqui no finalzinho da história e também na sequência de histórias seguintes, né? Que já foi lançada e encadernada também pela Eagle Moss. Se vocês quiserem que eu comente o segundo volume aqui do Bravo e do Audaz, que também tem outras curiosidades bacanas da gente falar, é só deixar aí nos comentários.
e interagir com a gente, beleza? Essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Valeu!